A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, pela graça de Deus, para gravar a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2025, da lição Em Defesa da Fé, Escola Bíblica Dominical. A lição de número 2 tem por título Somos Cristãos e será estudado no dia 12 de janeiro de 2025, tá? Então, aqui nessa presente lição, nós vamos discorrer das dificuldades que os nossos irmãos da igreja primitiva, os apóstolos de Cristo, tiveram referente, em relação ali ao judaísmo. Por isso esse título, Somos Cristãos. Nas páginas das epístolas, principalmente, e no livro de Atos, nós vamos ver o nascimento da igreja, principalmente em Atos capítulo 2, com o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós vamos ver o nascimento aí da igreja e também a forma que os apóstolos desenvolveram a doutrina apostólica, as doutrinas baseadas nos ensinamentos de Cristo e doutrinas essas que eles registraram nas páginas do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, que conduz e direciona a Igreja de Cristo até hoje. E nós vamos ver aí que nada tem a ver com os costumes judaicos. Então nós vamos falar um pouco sobre lei e um pouco sobre graça hoje. Nós vamos pontuar que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da graça de Cristo, do amor, do sacrifício, do sangue derramado de Cristo por nós para o perdão dos pecados. Então muitos ali, na época dos apóstolos, pensavam que o evangelho não anulava a guarda da lei, tá? Então, nessa introdução, eu quero que você compreenda que é isso que nós vamos estudar, isso que o pastor Ezequias Soares discorreu nessa lição, e que eles seriam salvos. Alguns entendiam, na época dos apóstolos, que seriam salvos através da guarda da lei, através da circuncisão. Portanto, houve um grande debate, houve um concílio em Atos 15 sobre esses assuntos. Então, houve realmente ali uma oposição por parte de alguns judeus, que até se convertiam à fé cristã, e quando os gentios se convertiam, eles queriam colocar na mente dos gentios, dos não-judeus, que eles deveriam guardar a lei de Moisés como uma condição de ser salvo. E Paulo discorre isso em Gálatas e Romanos, principalmente, que nós estamos debaixo da graça de Cristo, que aquele que quer ser justificado pela lei está longe de Cristo, não conhece a Cristo, caiu da graça, tá certo? Então nós veremos que ainda hoje, ainda hoje existe movimentos que querem colocar a lei acima da graça e que introduziram alguns costumes judaicos na liturgia do culto, por exemplo. Outros usurparam a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Sinai e algumas outras alianças, por exemplo, a com Abraão, da circuncisão, assim anulando a lei de Cristo, assim anulando aquilo que os apóstolos discorreram, principalmente o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas e na epístola aos Romanos. Se você ler todos os 15 ou 16 capítulos, na verdade, de Romanos e os 6 capítulos de Gálatas, você vai analisar ali que Paulo discorre muito sobre a lei e sobre a fé. E ele vai bater o martelo, inspirado pelo Espírito Santo, que a lei está acima, aliás, que a graça em Cristo está acima da lei. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, uma aliança perpetuada por Cristo na cruz. Também os ensinamentos do escritor aos Hebreus, nós vamos compreender isso, que Cristo ofereceu um sacrifício eterno e que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Glória a Deus por isso. Então nós devemos, assim como os apóstolos no primeiro século, combater esses judaizantes do século 21. Nós devemos combater os ensinos hereges deles com amor, com a intenção de ganhá-los para Cristo, porque eles estão longe de Cristo. Todos que querem ser justificados
pela lei estão longe de Cristo, e isso a Bíblia nos garante. Então, para nós corrermos aqui, somos cristãos dependentes da graça de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo, nem mesmo uma seita dentro do judaísmo. O cristianismo, nós vamos ver aqui, ele nós pregamos um relacionamento pessoal com Deus. E outras questões também que nós vamos pontuar, tá? Então, o texto áureo se encontra em Atos 15:19, que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, em Atos 15, nós consideramos o primeiro concílio da igreja, vamos dizer assim, e isso aconteceu, os apóstolos se reuniram para debaterem esse assunto, por conta que havia ali alguns judeus que estavam condicionando, como eu já disse antes, a salvação à prática da circuncisão, assim, anulando o sacrifício completo de Jesus Cristo. O comentário Beacon, da CPAD, introduz aqui de maneira clara essa questão, dizendo o seguinte, abre aspas: o primeiro concílio geral da igreja, realizado em Jerusalém, provavelmente no ano 48, é um dos mais importantes eventos registrados em Atos. A pergunta era, os gentios, ou seja, os não-judeus, cristãos, eram obrigados a obedecer à lei dos judeus? Da resposta a esta pergunta, olha o que o comentarista coloca aqui, muito interessante, da resposta a esta pergunta dependia em grande parte o destino da igreja. Se a resposta fosse sim, o cristianismo seria apenas uma outra seita do judaísmo. Lembrando que dentro do judaísmo tem os saduceus, os fariseus, os essênios, Se não, estaria livre para cumprir a missão divinamente ordenada de ser uma religião mundial. Ou seja, fecha aspas aqui do comentário, ou seja, se fosse um sim, ia fazer parte do judaísmo. Como foi um não, o cristianismo, ele está livre para cumprir essa missão ordenada por Cristo, que ele disse, por exemplo, em Marcos capítulo 16, que ele diz que é para nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, pregar a todas as criaturas, a todos. Paulo diz que não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, mas todos são um em Cristo. Jesus disse lá em Atos 1:8 para os seus discípulos, os seus apóstolos, que eles receberiam poder do alto para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o cristianismo respondeu, os apóstolos responderam com um não aqui no concílio, e assim a igreja, ela prega o evangelho a toda criatura, diferentemente do judaísmo, que leva muito em consideração o ser judeu, Então, nós vamos entender isso de maneira clara com esse comentário. Então, os relatos que os gentios criam em Jesus eram muitos. O texto, se você discorrer Atos capítulo 15, nós vamos ver ali que os apóstolos com alegria testemunhavam o que Deus estava fazendo, alcançando os não-judeus. Olha só, pensa, a igreja está crescendo num contexto judaico, pregando um Jesus que era judeu, viveu debaixo da lei judaica, os apóstolos eram judeus, mas estavam pregando a não-judeus. Então, o texto bíblico, aqui em Atos 15, nos relata que com isso os fariseus, a seita dos fariseus ali, começaram a se espantar, E começou a ordenar que eles deveriam ser circuncidados e aguardar a lei de Moisés, isso está no versículo 5. Agora o apóstolo Pedro ali, ele se posiciona diante desse assunto aí, dizendo que Deus conhece o coração, não faz acepção de pessoas e concedeu o Espírito Santo também aos gentios, e que a purificação do coração só acontece através da fé, não é através da lei mosaica, não é através do pode e não pode, mas é através da fé em Cristo. Então Pedro conclui o seu sermão que tais obrigação nem eles, nem os pais suportavam, e que nada que o homem faça o salva, e que entretanto nós somos salvos pela graça. Você pode ler o versículo 7 ao 9, depois 10 e 11, que você vai ver isso em Atos capítulo 15. Pedro diz que nem eles nem os pais suportaram. Então a lei é ruim? Não, não é ruim. A lei é boa e santa.
Foi Deus quem deu a lei. Porém, a lei ela serve como uma forma de apontar as pessoas a Cristo. A lei serve como um espelho que você coloca e se enxerga, mas você vê toda a sua mácula, você vê todos os seus pecados. A lei fala para você, você é um blasfemo, você é um mentiroso. A lei aponta você como um pecador. A lei tem uma função, mostrar que nós somos pecadores. Mas ela não dá por si só, né? A lei por si só não te dá uma salvação, vamos dizer assim, ou um perdão. Embora nós vemos no Antigo Testamento a graça de Deus. Eu quero que você entenda que eu estou falando da lei em si. Mas ela aponta para Cristo. Então a lei, ela serviu de aio, Paulo disse, até Cristo. Conduziu até Cristo. Nós olhamos para a lei, somos pecadores perdidos, mas nós olhamos para Cristo, nós temos salvação. Cristo cumpriu a lei por nós. Cristo cumpriu aquilo que nem os apóstolos e nem os pais dele, ou seja, nem todos os judeus conseguiram cumprir. Cristo cumpriu plenamente a lei de Deus. Lembra que ele disse lá no Sermão do Monte? Eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a lei por nós, porque nós jamais conseguiríamos cumprir. Então nós somos salvos através da fé. Então fuja, corra de legalismo. Tá? Mais para frente nós vamos citar aqui algumas coisas referente a isso. A verdade prática, então, para nós corrermos aqui, a verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos, ou seja, regras e ritos é legalismo. Isso é legalismo, tá? Então, o cristianismo, como bem colocou aqui o pastor Ezequiel Soares, é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressurreto. Que coisa linda. Nós temos um relacionamento com aquele que cumpriu a lei por nós, que nos salvou da maldição da lei. Na verdade, ele se fez maldito por nós. Paulo, discorrendo sobre isso, ele diz que Cristo se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus por isso. Então, diferente do judaísmo, que tem um conjunto de pode ou não pode, porque, na verdade, se for estudar mais a fundo, tem os seus 613 mandamentos. A lei de Deus não é simplesmente o decálogo, ou como popularmente nós chamamos de 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, mas é um conjunto de não e um conjunto de sim, 613 mandamentos. Dentre esses 613, alguns são não pode fazer e outros você deve fazer. Então isso é legalismo, tá? E isso que os judeus queriam implantar no início da igreja e que os apóstolos lutaram contra, tá certo? Nós não vivemos dessa forma para ser salvo. A salvação se dá, como a gente estudou em uma das lições que está gravado aqui no nosso canal, que a salvação se dá através da pregação do Evangelho, onde o Espírito Santo nos convence e nos capacita a crer em Cristo. E aí nós entendemos o quão pecador nós somos, nós nos arrependemos, nós nos voltamos a Deus, tá? Não é por um conjunto de regras, porque se assim fosse, nós deveríamos anular aquilo que Paulo disse, que nós não somos salvos pelas obras. Não é? Então ele teria colocado ali que seríamos salvos somente pelas obras. E não é isso que está escrito, aliás. Certo? Então nós não devemos viver debaixo de um legalismo, e sim da liberdade que Cristo conquistou para nós e por nós. Isso não quer dizer, vale a pena destacar isso daqui, que devemos viver de qualquer maneira. Porque na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo de número 11, salvo engano, está escrito que a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Salvador a todos os homens, como diz alguma versão. Ensinando que, renunciando às concupiscências mundanas, devemos seguir uma vida justa, sóbria e piedosa. Certo? Então aí nós temos, a graça ela é salvadora, mas ela ensina a ter uma vida justa, piedosa, a não viver segundo as concupiscências do mundo. Tá? Então,
estar debaixo da graça não quer dizer que eu devo viver de qualquer maneira. Mas não importa viver a maneira que eu viva, eu jamais vou ser salvo pela maneira que eu vivo, por exemplo, sem Cristo. Não é porque eu ajudo os pobres, não é porque eu dou esmola, não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu tenho obras de caridade, eu tenho boas obras, eu sou uma pessoa boa, entre aspas, uma pessoa justa, entre aspas. Não, não é por causa disso que seremos salvos ou que somos salvos. A graça que nos salva. Estamos em Cristo, e então essa salvação, a lei de Cristo é implantada no nosso ser, no nosso coração. Então nós temos um proceder piedoso, porque o Espírito Santo opera em nós a santificação, porque já é o caráter de Cristo que está em nós. Então nós não vivemos nesse negócio, eu não posso fazer isso. Não, eu não faço porque Cristo me libertou. E a Bíblia diz que se o Filho, pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, eu devo fazer isso porque é assim que Cristo me ensinou. É assim que Cristo procedeu. Esse é o sentimento de Cristo no meu coração. Agora, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Eu não posso fazer isso porque eu sou cristão. Isso aí é legalismo. Eu não faço porque eu sou salvo em Cristo. E Cristo me libertou e me dá poder para triunfar sobre o pecado. Então, devemos ter aí um equilíbrio para poder compreender essas verdades bíblicas e não viver debaixo de um legalismo, mas debaixo da graça. Tá certo? Então vamos lá para a leitura bíblica. Está em Gálatas capítulo 2, o versículo 1 ao 9 e o versículo 14. Tá? Então nós vamos ver aí que na igreja da Galácia, havia ali homens que estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, ou melhor, a autoridade apostólica de Paulo, né? Então eles são denominados de falsos irmãos. Paulo aqui ele faz uma defesa do seu apostolado e do conteúdo da sua mensagem. Ele diz por primeiro que ele foi até Jerusalém por uma revelação. Jerusalém era a igreja sede. Ele foi ter lá com os apóstolos, que eram considerado as colunas da igreja, né, quem detinham a autoridade. Então Paulo ele fala que foi até lá por revelação. Outra coisa, Paulo propaga o evangelho e não aguarda da lei mosaica como fundamento para a salvação dos gentios. Terceiro, os apóstolos em Jerusalém concordaram de não ser necessário a questão de ser circuncidar, porque Tito era gentil grego e ele não precisou se circuncidar. É somente a fé em Cristo, né? Então, fundamentando que não era necessário seguir o costume judaico. Quarto, Paulo não se submeteu à pressão dos judeus, mas se manteve firme na pregação do evangelho. O conteúdo da mensagem de Paulo era o evangelho, não lei mosaica, não costumes judaicos, certo? Quinto, houve um reconhecimento por parte dos apóstolos do ministério de Paulo aos gentios. Houve esse reconhecimento. Nós vemos aí no texto. Sexto, Paulo se posicionou publicamente contra a atitude hipócrita de Pedro. Isso está lá no versículo 14. Que por algum momento parece estar apoiando um cristianismo judaizante. Parece que Pedro ali houve uma hipocrisia da parte dele, que Paulo, até é importante ler aqui, Paulo disse, na presença de todos, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Parece que houve uma hipocrisia da parte de Pedro ali, de certa forma, ia trazer um cristianismo judaizante, costumes judaicos inseridos ao cristianismo, porque havia ali alguns judeus que chegaram ali. Mas Paulo, porém, manteve firme, repreendeu Pedro na frente de todo mundo, porque Pedro era uma autoridade para a igreja. Imagina se Pedro começasse a dizer que realmente deveria seguir os costumes judaicos para ser salvo. Então Paulo o repreende. Então nós concluímos aqui com a leitura bíblica que Paulo, de certa maneira, juntamente com os apóstolos, foram contra a prática judaizante dentro do cristianismo, e que ninguém precisa guardar a lei nem ser circuncidado para ser salvo. Tá certo? Vamos aqui então para o tópico de número 1. O tópico de número 1 é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos.
qual foi a tendência, né, judaizante. Aqui vale a pena introduzir da seguinte maneira, que os judaizantes é o termo empregado por Paulo aos Gálatas, que significa viver como judeu, né, adotar os costumes e ritos judaicos. Isso está em Gálatas 2:4. Então houve ali problemas concernentes à circuncisão, já comentamos, Gálatas 5, do 1 ao 4, problemas com os falsos ensinadores legalistas, capítulo 1, versículo 6 ao 9 de Gálatas. Nós vemos a tendência judaizante, que estava causando divisão entre os cristãos, nós vemos em Gálatas 3, versículo 1 ao 11. Paulo até diz que se um anjo do céu, eles ou um anjo do céu viesse e pregasse um outro evangelho, que seria anátema. Então, havia, sim, realmente uma tendência judaizante no início da igreja, enquanto estava em desenvolvimento a doutrina da igreja, as doutrinas bíblicas inspiradas por Deus, houve um embate, porém Paulo e os demais apóstolos se posicionaram contra, e nós não somos uma seita dentro do judaísmo. Então, fuja de todo e qualquer tipo de ensino, não é? Até pessoas aí assistindo alguns canais de televisão de uma seita, que é até mesmo bem conhecida, e gostam só porque falam de alguns ensinos bíblicos. Fuja disso, irmão. Fuja disso, fuja do legalismo. Nós não conseguimos fazer nada se nós não tivermos Cristo em nossa vida. Se Cristo não estiver em nós, nada nós conseguimos fazer. Ele mesmo disse isso, que sem Ele nada nós podemos fazer. Fuja do legalismo, fuja de conjunto de regras. Pessoas que querem colocar a lei como condição de salvação, dias como condição de salvação. Isso é uma baita de uma hipocrisia. Nós devemos fugir e combater esses falsos ensinos. Os apóstolos combateram e nós devemos combater. Nós somos salvos pela graça, pelo Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho aponta para o sacrifício de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos caminhando aqui. Tópico de número 2. O objetivo da lição é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da graça. Então, vou repetir aqui algo muito importante. Nós não podemos perder de vista que a igreja nasceu num contexto judaico, certo? Tinha acesso aos escritos, por exemplo, à lei, os profetas, os salmos. Jesus mesmo viveu sob a lei. Jesus viveu debaixo de um certo costume judaico. Então, ele não ensinou, mas ele viveu como judeu. Ele não ensinou, ele não mandou seus apóstolos darem continuidade na tradição dos judeus. Jamais ele fez isso, mas ele viveu como um judeu. Então nós não devemos perder isso de vista. O próprio Paulo era da seita farisaica, né? Então, nem ele, nem os apóstolos que andaram com Cristo entenderam que... Aliás, nem ele, nem os apóstolos que andaram com Cristo, ou melhor, todos eles entenderam que havia uma nova aliança, e eles não se prenderam às festas, aos preceitos cerimoniais, né, aos preceitos dietéticos. Paulo até diz que os dias, meses, festas, luas novas, isso aí era sombra, né, que havia de vir, né. O Antigo Testamento é palavra de Deus, e ele aponta para Cristo em todo momento. O próprio Gênesis, Deus prega a primeira vez o Evangelho a Adão, depois da queda, dizendo que haveria de vir da semente da mulher que esmagaria a serpente. Isso era apontando para Cristo. Deus fala para Abraão que a sua descendência seria numerosa e todos os povos seriam benditos. Isso aí é pregar sobre Cristo. Isso se cumpriu em Cristo. Em Cristo, todos são abençoados. Glória a Deus. Então, nós vemos que realmente houve uma pressão, não é? Eles perseguiram, por exemplo, Jesus, os apóstolos, por querer obrigar a guardar a aliança abraâmica da circuncisão e a lei de Moisés. Nós já falamos sobre isso. Então houve ali até acusações contra Jesus. Ele foi acusado de violar as leis do sábado, não é? A realizar curas e atividades no dia de sábado. Olha só, isso aí acontece bastante hoje, viu?
Pode ver aí que tem algumas seitas que também, infelizmente, aí estão bitolados no ensino herege e nos condenam por não guardar o sábado, né? E nem eles conseguem guardar o sábado também. Essa é a verdade. Contra a igreja, né? Foram considerados hereges por desviarem das tradições judaicas, né? Acusados de converter judeus ao cristianismo. Olha só as pressões que os apóstolos, Jesus e os apóstolos tiveram, né? Acusados de não seguir as leis e costumes judaicos. Paulo mesmo, nas suas viagens missionárias, em todo lugar, né? Teve perseguição por conta disso. Paulo jamais, a mensagem de Paulo era o evangelho, não era os costumes judaicos, certo? Então a igreja ela sofreu pressão dos de fora e dos que se diziam cristãos e que queriam obrigar os gentios convertidos a guardarem a lei, não é? Mas Paulo, graças a Deus, se posicionou, foi firme e ensinou o evangelho, ensinou a salvação em Cristo. Que nós possamos fazer como os apóstolos, ser firmes nas doutrinas, nas verdades bíblicas, no conteúdo doutrinário, porque a igreja está firmada debaixo, ou melhor, firmada por um alicerce, que é as doutrinas dos apóstolos, e Cristo, que é a pedra principal de esquina. Vamos caminhando aqui para o fim. Tópico de número 3, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Isso aqui é importante. Vamos lá. No neopentecostalismo, nós vemos inserido vários itens judaicos em alguns cultos nesse movimento. Por exemplo, réplicas da Arca da Aliança. Esses dias eu vi um vídeo de uns irmãos que estavam lá na... Irmãos, não sei se eu posso considerar também. Enfim, às vezes está uma ignorância total. Estavam lá no monte, levaram uma réplica da Arca da Aliança e falaram, olha, nós estamos aqui no monte com a Arca da Aliança e nós queremos orar por você. E com certeza iria rolar, né, um faz-me rir. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por isso, né? Nas igrejas, está no centro da igreja a Arca da Aliança, eles colocam. Isso aí é costume judaico. O uso do talit, que para o judaísmo é um acessório que expressa uma conexão humana com o divino, né? Aquele talit. Tem alguns aí bem famosos que usam nos cultos, né? Parece que para demonstrar uma espiritualidade maior, não sei qual é a intenção, primária, ou melhor, secundária, porque a primária provavelmente seja dinheiro, né? Transparecer aí como que eu posso dizer? Uma espiritualidade maior para poder, questões financeiras, não é? A estrela de Davi, né, como uma representação divina, a menorá, aquele candelabro lá de 7 braços, né, que para os judeus representa a Torá, o chofer, que é aquele chifre de carneiro tocado no ano judaico, né, que representa o ano novo judaico, que representa uma quebra de pecados. Isso tudo, irmãos, isso tudo aí que tem nessas igrejas neopentecostais, que colocam esses costumes judaicos, né, esses acessórios judaicos, isso tudo é anular o sacrifício de Jesus, é anular a encarnação de Jesus, o ministério de Jesus, o sofrimento de Jesus, aquilo que Jesus padeceu na cruz por nós. Aí vem pessoas aí ignorantes de ensino bíblico, com os corações avarentos, que precisam se arrepender disso, precisam se voltar a Jesus, querem anular o sacrifício de Jesus e tudo que Jesus passou por nós, querendo não colocando esses acessórios judaicos na igreja, na liturgia do culto. Olha, eu fico triste das pessoas que são enganadas com isso. Outro grupo, o adventismo, né? Enquanto o neopentecostalismo introduz símbolos e rituais judaicos, o adventismo, que é uma seita judaizante, usurpa a aliança que Deus fez com os judeus. Deus fez uma aliança com os judeus. Leia Êxodo 20. Começa, eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. A minha pergunta é, você, irmão, você foi tirado da terra do Egito? Para você ter que seguir uma aliança que Deus fez com Israel? Se você foi retirado por Deus da terra do Egito para entrar na terra de Canaã, meus parabéns, guarda a aliança que Deus fez contigo. Agora, colocar isso daí como um sinal de salvação, querer usurpar, tomar para si aquilo que Deus, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, com o povo judeu,
Isso daí é uma ignorância bíblica. É ignorância, ignorância, ignorância. Não caia nisso, pelo amor de Deus. Viva para Cristo, na liberdade que Cristo te chamou, não debaixo da escravidão. Então, por exemplo, o Adventismo coloca o sábado como uma condicional para a salvação. Eles falam que não, mas isso e entre outras coisas, né? Outras heresias. Mas aqui a ênfase é nisso. Coloca como um sinal de salvação. Se você conversar com um judeu, ele vai perguntar, você ama Deus? Ele vai te perguntar os 9 mandamentos, vai pular o mandamento da guarda do sábado. Aí você vai falar que sim, que guarda, que faz isso mesmo, não mata, não rouba, né? Não. Daí ele te pergunta, mas e o sábado você guarda? Agora me fala, tem algum mandamento na Bíblia, no Novo Testamento, para a igreja, os apóstolos, Jesus, colocou isso como uma condicional de salvação? Ou até mesmo como uma causa de um salvo, ou como uma consequência de ser salvo, melhor dizendo? Precisamos realmente guardar um dia? Precisamos realmente guardar a lei mosaica? Então, se alguém aí encontrar no Novo Testamento um versículo que manda a igreja guardar algum dia, eu, a partir de agora mesmo, se você me mandar uma mensagem, colocar aqui no comentário o versículo, eu, a partir de hoje, eu começo a guardar o sábado. E retiro o que eu disse. Mas como não tem, nós devemos refutar. Jesus cumpriu a lei por nós, ninguém é justificado pela lei, não estamos debaixo do concerto antigo, e sim de uma nova aliança. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Ele mesmo disse isso. Mateus 11:28, se não me engano. Ele diz isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Jesus é o nosso Shabat, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Jesus cumpriu a lei por nós, irmão. Não estamos debaixo de nenhuma escravidão, nós somos libertos por Cristo, vivemos para Cristo, glória a Deus. Nós também temos igrejas que são legalistas. Tem denominações que ensinam que para ser salvo existe um conjunto de regras. Eu poderia aqui discorrer mais de 1 hora, se fosse necessário, sobre isso, porque eu me converti numa igreja legalista. Não pode usar isso, deve usar aquilo, não pode cortar a ponta do cabelo, não pode usar o sapato de tal cor, não pode 1001 coisas. Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. A pressão é tão grande que ninguém consegue, é impossível. É um extremismo terrível. Então tem igrejas que são legalistas. E eu até escrevi uma frase aqui que eu vejo que era isso que acontecia nessa denominação. Fiquei 3 anos lá. Que nós precisávamos nos apresentar piedosos no exterior, né? Porém, nós parece que, de certa forma, esquecíamos de falar da santificação interior. Sabe aquilo que Jesus condenou os fariseus? Fariseus, eles são hipócritas. Vocês limpam o exterior dos copos, dos pratos, mas o interior está sujo. Era isso que acontece. É isso que acontece em igrejas legalistas. Você vive debaixo de um pode ou não pode, e isso é muito, muito ruim, porque não é isso que Jesus pregou, nem os apóstolos, né? Não pode barba, só pode bigode, né? Não pode cortar o cabelo até um baixo, ou tem que só rapar o cabelo, ou não pode usar bermuda dentro da sua casa, ou não pode várias coisas, né? São várias coisas. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E coloca como uma condicional para ser salvo. Não é bem assim que a Bíblia apresenta. Conclusão. Vamos concluir essa lição. Eu concluo dizendo algo que eu disse lá no início, que a lei é boa, santa e serviu de aio até Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25. Aio, em grego, é paidagogos, que significa tutor, professor, um guardião e guia de meninos, né, que não alcançaram a maturidade. Então, o que isso quer dizer, né? Isso é uma definição, mas o que isso quer dizer? Que assim como um paidagogos guarda e leva uma criança ao professor, assim a lei guardou e conduziu Israel até Cristo. A lei teve sua função, que é apontar nós para Cristo. Cristo é a solução. A lei nos mostra a nossa mancha, o nosso pecado, o quão nós somos pecadores, o quão
nós somos impotentes e nos aponta para Cristo. Cristo é a solução. Cristo é o nosso Salvador. Tá certo? Então eu concluo que quem está em Cristo não deve guardar a lei como condição de salvação, o que inclusive ninguém consegue guardar de maneira plena. Ninguém. E que nós, cristãos, salvos em Jesus, temos a lei de Cristo em nosso coração. Paulo diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. As doutrinas que a igreja deve seguir estão descritas no Novo Testamento. Foram escritas pelos apóstolos, desenvolvidas por eles, através daquilo que eles ouviram de Cristo, através da inspiração do Espírito Santo. Portanto, tudo que no Novo Testamento diz que é pecado, que diz que nós devemos, a maneira como nós devemos proceder. E ponto final. A Bíblia, indiscutivelmente, é a nossa regra de fé e prática, e ela é absoluta, está acima de qualquer credo, está acima de qualquer denominação, está acima de qualquer pensamento. Bíblia. A Bíblia é o que bate o martelo e ponto final. Tá certo? Então eu espero que esta aula tenha te edificado e tenha te alertado também com algumas denominações, algumas igrejas, com o legalismo, com o adventismo, com as seitas judaizantes que estão levando as pessoas para longe de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e até a próxima lição, se assim o Senhor, nosso Deus, permitir. Amém.